O XB-70 Valkyrie, com uma velocidade de cruzeiro planejada de Mach 3 e altitude operacional de 70.000 pés, algo em torno dos 21.300 metros, deveria ser o bombardeiro estratégico tripulado definitivo para grandes altitudes e alta velocidade. Os acontecimentos, no entanto, fariam com que ele desempenhasse um papel muito diferente na história da aviação. Para atingir o desempenho de Mach 3, o XB-70 foi projetado para surfar sua própria onda de choque, assim como um surfista surfa uma onda no oceano. O formato resultante utilizava uma asa delta em uma fuselagem plana que abrigava os 6 motores a jato, no caso, turborreatores General Electric YJ-93, com 22.000 libras de empuxo máximo em pós-combustão, que impulsionavam a aeronave. Os painéis externos da asa eram articulados. Durante a decolagem, o pouso e o voo subsônico, eles permaneciam na posição horizontal. Essa característica aumentava a sustentação produzida, melhorando a relação sustentação-arrasto. Assim que a aeronave atingisse velocidade supersônica, os painéis da asa eram articulados para baixo. A mudança na posição dos painéis da asa reduziu o arrasto causado pela interação das pontas das asas com a onda de choque na entrada de ar. As pontas das asas reposicionadas também reduziam a área atrás do centro de gravidade da aeronave, o que diminuía o arrasto de compensação. Os painéis externos curvados para baixo também proporcionavam mais superfície vertical para melhorar a estabilidade direcional em altas velocidades Mach. Acoplada à asa delta estava uma fuselagem dianteira longa e fina. Atrás da cabine de pilotagem, havia 2 grandes canards, que atuavam como superfícies de controle. Por mais impressionante que o XB-70 fosse, do ponto de vista de ser um enorme feito tecnológico, a aeronave estava em desenvolvimento numa época em que o futuro dos bombardeiros nucleares tripulados era incerto. No final da década de 1950 e início da década de 1960, muitos acreditavam que as aeronaves tripuladas estratégicas estavam obsoletas e que o futuro pertencia aos mísseis. Como resultado, o governo Kennedy encerrou os planos de implantação do B-70. 2 protótipos experimentais do XB-70 estavam em construção na North American Aviation quando o programa foi cancelado. Mas isso não representou o fim dos voos dessa incrível aeronave. Com o surgimento de aviões comerciais supersônicos, o Concorde do lado ocidental, construído por uma parceria entre França e Inglaterra, e do Tupolev Tu-144, a contrapartida soviética, havia um enorme desejo americano em também possuir o seu SST, ou transporte comercial supersônico. Assim, os 2 protótipos construídos do bombardeiro viraram aeronaves de pesquisa para entender o comportamento de aeronaves em voos prolongados em velocidades 2 ou 3 vezes acima da do som, e passaram a ser operados pela NASA. Diversos testes foram realizados, e, em muitos dos quais, velocidades acima de Mach 3 foram alcançadas. Porém, o voo era bastante instável para o que deveria ser uma aeronave de passageiros. Diversas modificações, como a alteração do diedro das asas foram feitas, e os resultados estavam se mostrando promissores. Porém, um terrível acidente, onde um XB-70 colidiu com uma aeronave de escolta F-104, matando um de seus tripulantes e ferindo gravemente outro, tornaram a pôr em dúvida a viabilidade do uso da aeronave para pesquisa. Assim, no fim dos anos 60, o XB-70 restante foi aposentado, e se encontra em exibição no Museu Aeroespacial Americano desde então. Deve-se ressaltar que este avião trouxe conhecimentos inestimáveis sobre o comportamento aerodinâmico em velocidades supersônicas, que até hoje são utilizados em muitos projetos de aviões militares dos Estados Unidos. Quanto ao avião supersônico comercial dos Estados Unidos, este jamais foi construído. Já a filosofia de bombardeiros supersônicos mudou, como veremos em vídeos futuros do canal. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva neste singelo canal. Até a próxima!